O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados nas prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Vem aí mais uma ação. TV Repórter, Cruzeiro, São Paulo. Olá, um bom dia com Jesus a todos vocês. São 11 horas e 13 minutos do dia 9 de outubro de 2019. Quem sabe nesta noite há um problema na tua vida. Aleluias, que o Senhor nosso Deus esteja agindo neste momento em sua vida. Não importa o problema, não importa a circunstância. São 11 horas e 14 minutos e hoje nós vamos estar com muitas situações hoje no nosso programa para a gente poder abordar, viu? Eu inclusive quero mostrar hoje um vídeo para que eu possa falar de algo que chama muita atenção da nossa sociedade atual. Deixa eu melhorar aqui o microfone. Eu estou com um probleminha com esse microfone, né? Mas a gente aos poucos vai resolvendo as coisas para a honra e glória do Senhor nosso Deus. São 11h14, um bom dia com Jesus a todos vocês. Vocês podem participar do chat. Nós estamos monitorando das 18 páginas que neste momento estão transmitindo ao vivo esta live. Nós estamos monitorando duas, que são a página do Jornal Repórter e a página da TV Repórter. Se você quiser participar do chat e para que nós possamos ver você necessita entrar numa dessas duas, tá? Ou a página da TV Repórter ou a página do Jornal Repórter. Vai na pesquisa aí, se você é de outro estado, põe aí no Facebook em cima no pesquisa, põe assim, Jornal Repórter de Cruzeiro, São Paulo, aí aparece a nossa página. Põe TV Repórter, aparece a nossa página. É importante que você ouça a palavra de Deus para que você tenha base para prosseguir a sua vida aqui nesta terra que para nós é efêmera. São 11 horas e 16 minutos. Vamos orar, né? Vamos buscar ao Senhor nosso Deus através da oração maior, que é a oração do Pai Nosso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar
ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Senhor. São 11 horas e 17 minutos. 11 e 17 aqui no nosso programa A Palavra de Deus. É uma pena que a gente não consiga sempre determinar um horário para fazer o nosso programa, né? Não só esse, como os demais que são jornalísticos. É uma pena porque é meio dificultoso por nós trabalharmos sozinhos, né? Então a gente tem que fazer tudo. Eu sempre explico isso aqui para que os nossos irmãos aí entendam. Eu tenho que montar o software, eu tenho que fazer a produção do programa, né? E aí leva muito tempo para isso. E às vezes por isso que a gente foge até o período da manhã e chega até na hora do almoço para fazer o programa. Mas eu acredito que tudo é o querer de Deus, né? Hoje nós estamos fazendo às 11 horas e 18 minutos, talvez porque Deus precisa falar justamente com você, que pode estar nos vendo neste momento, né? E para a honra e glória do Senhor, o bom de tudo isso, da tecnologia, é que depois o programa ele fica gravado para as pessoas que não puderam, por alguma eventualidade, assistirem, e para outras pessoas que Deus, através do Espírito Santo, vai conduzir para que possam ver o nosso programa, porque esse programa, meus irmãos, ele é pautado pela verdade bíblica. Aqui a gente não fala mentira. Aqui a gente não fala hipocrisia sobre Deus, sobre o querer de Deus, sobre os elementos que compõem o livro sagrado chamado Bíblia. Amém? Então, é por isso que nós devemos nos atentar e agirmos o nosso discernimento. Agora de manhã, eu estava, como eu sempre faço, no Facebook, vendo algumas coisas e tal, e aí eu me deparei com um vídeo. E esse vídeo, aliás, foram 2 vídeos, só que eu vou mostrar um só, o outro eu vou deixar para outro dia, só que eu vou falar a respeito desse assunto. Primeiro, é aquela situação que você encontra principalmente em igrejas neopentecostais, onde os irmãos, eles falam do fogo que desce do céu e começam, a pular, a dançar, a fazer gestos que são incomuns, né? Pelo menos isso eu até agora eu não vi na Bíblia Sagrada. E tem um vídeo que eu vi hoje que eu fiquei apavorado, né? Apavorado no sentido de entender que aquele vídeo que eu vi não tem nada a ver com Deus, não. Porque o inimigo, o diabo, ele consegue fazer isso. O diabo, ele criou religiões diversas, denominações diversas, e ele usa Deus para poder enganar as pessoas. Tanto que tem religião que esse vídeo que eu vi, as pessoas estavam como se estivessem no Rock in Rio. Os irmãos lá tocando guitarra, bateria, aquele som pesado de rock, como se fosse rock, bem ao estilo rock, né? E as irmãs pulando, chacoalhando a cabeça como se estivessem num festival de rock. Isso não é de Deus, meus irmãos. Isso jamais provém do querer de Deus, jamais. Então, por isso que a gente tem que agir o discernimento. Você sabe quando o lugar não é de Deus, quando o lugar não está propenso às coisas de Deus, é usado por Satanás para confundir a cabeça do homem.
A gente tem que estar atento para essas questões. Eu quero começar aqui o nosso programa justamente falando disso, essa questão dos falsos profetas. Meu Deus, se atente, porque mesmo você conhecendo a Deus, mesmo você buscando a Deus, mesmo você tentando seguir os preceitos de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor nosso Deus, se você estiver frequentando igrejas cujos pastores são falsos profetas, são pessoas que pregam o que não vem de Deus, você está mancomunado, meu irmão. Você está mancomunada, minha irmã. E quando esses pastores caírem para o inferno, forem para o lago de fogo e enxofre, vocês também irão. Não que eu seja o dono da verdade absoluta, eu sou um tremendo de um pecador, mas eu só estou seguindo o que diz a Bíblia. Até porque a palavra de Deus diz que ai daquele que mudar uma vírgula, que acrescentar um único ponto, uma única frase, uma única palavra, uma única vogal nas coisas de Deus. E não seria eu esse louco. Meus irmãos, os ensinamentos de Deus são ensinamentos bíblicos. Os ensinamentos da Bíblia são ensinamentos bíblicos. Já os ensinamentos de falsos profetas não são bíblicos. Tem muita gente por aí enganando você, inventando profecias que não existem, mostrando sonhos e visões que não existem. Meus irmãos, os falsos profetas enganam outras pessoas, desviando-as de Deus. Cuidado para você não ser uma dessas pessoas vivendo nessa mentira, vivendo nessa enganação. Porque os falsos profetas desviam essas pessoas de Deus sem que elas percebam, porque elas não agem o discernimento, porque elas não leem a Bíblia. Tem gente que vai na sua congregação e o que o pastor falar ali, o que o pastor falar, está tudo certo, está acatado, e não é bem assim não. Muito cuidado nessa hora com as palavras que são proferidas pelo pastor da congregação que você frequenta. Procure depois examinar na Bíblia Sagrada se o que ele falou tem sentido, se o que ele falou é de origem bíblica ou não. E isso faz as pessoas se desviarem de Deus e começarem a acreditarem no homem. Isso, meus irmãos, aleluias, glórias a Deus por isso. Isso causa conflitos, isso causa muita confusão na vida do cristão. Você pensa que você está indo para o caminho certo e você está indo para o caminho errado. Aí você me pergunta, mas meu irmão Anderson, como que a gente sabe quando o profeta é falso? Eu falei agora há pouco, meus irmãos. Não é difícil não. É só você estudar a Bíblia. É só você ler a Bíblia. Porque se alguém prega algo, presta atenção. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia Sagrada, é falso profeta. É falso profeta. Tem que examinar a Bíblia. De repente o pastor da sua igreja diz algo, você corre lá na Bíblia. Não, mas está errado o que o pastor disse aqui, não condiz com o que o Senhor Deus disse através desse profeta. Pronto. Esse pastor perde a credibilidade e Deus mostra para você a verdade. Cuidado com esses pastores, meu irmão. Cuidado, minha irmã.
Misericórdia. Tem pastor aí que está participando até de jogo de azar. Sabe aquela tal de pirâmide? Que lá no passado a gente conhecia, na década de 80, final da década de 80 começou essa tal de pirâmide. Tem pastor aqui em Cruzeiro participando disso. Aqui em Cruzeiro, claro que eu não vou falar nome, porque eu não tenho como provar, porque se eu tivesse, eu falaria em nome do Senhor Jesus para desmascarar o demônio. Mas tem pastor aqui na cidade de Cruzeiro metido com esse negócio de pirâmide. Isso não é de Deus. A jogatina não provém do Senhor nosso Deus de forma alguma. Isso é lá do Deus Mamon, aquele demônio que é o Deus do dinheiro. E como pode essa pessoa estar aí como pastor, pastoreando ovelhas dentro de uma congregação aqui dentro da cidade? Mas Deus vai desmascarar essa pessoa para a honra e glória do Senhor. Essa pessoa vai ser desmascarada, esse pastor, em breve, em nome de Jesus, vai ser desmascarado. E todos vão saber aonde se viu isso. No meio de jogatina, um pastor que fica leviano, fica fazendo fofoca de membros da igreja. Deus vai mostrar esse pastor para a honra e glória. Podem apostar em nome de Jesus que isso vai acontecer muito em breve, porque esse pastor teria a incumbência de salvar almas e não de levar almas para o fogo e para o enxofre no lago do inferno. E é isso que ele está fazendo por pregar a mentira, por ser uma pessoa que não condiz e não faz o que Deus pede. E as pessoas precisam agir o seu discernimento, meus irmãos. As pessoas dessa eventual igreja não fazem nada. Algumas já saíram da igreja que eu fiquei sabendo. Não devemos misturar as coisas de Deus com as coisas desse mundo. E é importante, muito importante, quando alguém faz uma profecia para você, ver se essa profecia se cumpre. Porque se não acontece isso é porque muitas coisas, meus irmãos, elas se originam da imaginação das pessoas. Às vezes o pastor, ele imagina alguma coisa, ele fala por ele mesmo, não é porque o Espírito Santo está agindo nele não. Muito cuidado com isso. Aí não tem Deus no meio, tem a imaginação da pessoa que está profetizando algo, que está fazendo uma profecia. Muito cuidado. Aí na internet a gente está vendo isso a todo momento. Garotos novos profetizando. Não é assim que Deus age não, meus irmãos. Claro que Deus pode escolher uma criança, mas não é da forma que essas pessoas fazem. Muitas pessoas vão, lá em São Paulo mesmo, lá na Praça da Sé, as pessoas, você vê muitos pregadores lá, evangelizando, mas muitos deles fogem aos preceitos de Deus a partir do momento que eles pegam o telefone das pessoas. Ô irmão, me passa seu telefone para eu orar por você, irmão. Aí a pessoa dá o telefone, sabe o que eles fazem depois? Liga para a pessoa para pedir, sabe o que? Dinheiro. Ô irmão, aqui é o evangelista tal, lá da Praça da Sé. Escuta, o irmão não tem aí R$20, 30, 40 para eu pôr crédito no meu celular para eu poder evangelizar outros irmãos? Absurdo. Isso não condiz com o querer do Senhor nosso Deus. Ninguém tem o direito de pedir dinheiro para ninguém em nome de Jesus. Em nome do Senhor nosso Deus, nós temos sim que abraçarmos a esta causa. Nós temos a missão de salvar almas e ponto final. Se as pessoas, através do tocar, do próprio querer do seu coração, quiser participar desse processo de evangelização, quiser doar alguma coisa, algum valor, aí é diferente. Aí é porque o Espírito Santo de Deus tocou nessa pessoa. Não é que foi feito um pedido para ela, não. Dai de graça.
aquilo que recebestes de graça, que é a unção de Deus, que é o poder de Deus, que é a retórica vindo de Deus para expressar a vontade de Deus na sua vida. Meus irmãos, nós devemos evitar os falsos profetas, sim, evita aí na sua cidade, no seu estado, muito cuidado com os falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas, e são muitos, hein? E são muitos, porque eles podem enganar até mesmo nós que somos crentes. Tenha muito cuidado. É por isso que a gente fala da importância de você, irmão em Cristo Jesus, de você, irmã em Cristo Jesus, conhecer a verdade de Deus através da Bíblia, ter uma intimidade com o Senhor Jesus para poder distinguir entre o que é certo, distinguir entre o que é errado, meus irmãos. Aleluias! Bom dia com Jesus, minha querida irmã em Cristo, Denise Pestana, andou meio sumida, né, Denise? Que bom que você voltou a aparecer aqui no nosso chat. Estou sentindo falta aí de algumas pessoas que sempre participavam comigo dos chats, né? A paz, querida. Vou ter prova hoje. Iremos para eu ir bem. Oremos, né? Vamos orar. Você vai sim, com certeza. Primeiro a gente tem que acreditar na gente, né? Porque Deus acredita. E a oração, ela é imprescindível para que Deus possa agir nas nossas vidas, né? Então, no finalzinho do seu pedido ao Senhor nosso Deus que te acompanhe, que esteja à frente das coisas que você venha fazer na sua vida, não só no dia de hoje, mas também nos dias vindouros, que Deus possa capacitá-la, amém? Que Deus possa lhe dar sabedoria para que você possa aí ser cumpridora das suas responsabilidades e possa alcançar os seus objetivos, sejam quais forem. Amém? São 11 horas e 33 minutos. 11 horas e 33. Bom dia com Jesus para minha amiga Sônia Kogo, no Rio Grande do Sul, lá em São Borja. A Sônia que sempre está com a gente. Andou um pouco sumida, não conversa mais, né? Mas amém assim mesmo, né, Sônia? Glórias a Deus. São 11 horas e 33 minutos. 11h33. Então é isso, meus irmãos. Cuidado, muito cuidado com os falsos profetas. O profeta que ousar falar, presta atenção no que eu vou dizer aqui em nome de Jesus. O profeta que ousar falar em nome de Jesus, alguma coisa que Jesus não tenha ordenado, que o Senhor Deus não tenha ordenado, ou que falar em nome de outros deuses, você sabe que deuses são esses, perdão, você sabe que deuses são esses que eu estou me referindo, porque não existe outro Deus a não ser Deus. Vai ter que ser morto, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, e morto pelo próprio Deus, evidentemente. Agora você pode perguntar assim, mas irmão, como que a gente vai saber quando a gente recebe uma mensagem que não vem do Senhor nosso Deus? Ora bolas, meus irmãos. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem tampouco se cumprir, essa mensagem não vem de Deus. Essa mensagem não provê do Senhor. Aquele profeta que falou com presunção. Você não deve ter medo desse profeta, falso profeta. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 20 e 22. Estuda lá. Deuteronômio 18, 20 e 22, meus irmãos. Tenha muito cuidado com esses falsos profetas. Está assim, ó. Está assim, ó. Está fervilhando nas igrejas. Cuidado. Eles vão até vocês e vão vestidos de ovelhas, mas por dentro são devoradores do demônio, devoradores de Satanás, que ficam com seus carros lindos, maravilhosos, 1, 2, 3 carros, casa linda, maravilhosa, enquanto o povo está sofrendo, padecendo da falta da palavra de Deus. Muitos aí cometendo suicídio. Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil.
A cada 15 segundos morre uma pessoa se suicidando no mundo. A cada 45 segundos morre uma pessoa se suicidando aqui no nosso Brasil. Isso menos de 1 minuto, hein? Menos de 1 minuto. Então nós temos a responsabilidade de mudarmos esse quadro, buscando almas para Jesus, transformando essas pessoas, matando a velha criatura para nascer a nova criatura em Cristo Jesus. Mas não dessa forma, dizendo mentiras, calúnias, falando hipocrisia, procurando só satisfazer o próprio ego, procurando só satisfazer os interesses que na maioria das vezes é escuso. Meus irmãos, a gente conhece um profeta pelos frutos desse profeta. Às vezes quando você vai numa quitanda ou vai numa feira, você vai lá e vai escolher uma uva, uma laranja, enfim, uma fruta qualquer, você não vê se está podre essa fruta. Se tiver, você vai levar para casa? Não vai. É simples assim, é esse discernimento que você tem que ter também no seu dia a dia como cristão. Você não vai levar uma fruta podre para você comer, para os seus filhos comerem. Então você também tem que saber discernir se essa fruta é podre ou não. Preste atenção, meus irmãos. Deus está falando contigo. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim, ela dá frutos ruins. Porque a árvore boa, meus irmãos, não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Pense nisto. Toda árvore que não produz bons frutos, meus irmãos, é cortada. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, é lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, você vai reconhecer, como disse a palavra de Deus, assim pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Está lá em Mateus, capítulo 7, versos 15, 20. Amém? A gente não deve, eu vou dizer uma coisa aqui para que os irmãos acompanhem, a gente não deve tratar com desprezo as profecias, porque Deus profetiza através de quem Ele quer. Mas a gente tem que fazer uma coisa, pôr à prova todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. Tem que ter cuidado. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com aqueles que causam divisões, aqueles que colocam obstáculos ao ensino correto de Deus que está na Bíblia. É melhor a gente se afastar de pessoas que pregam a Bíblia de uma forma errônea, que interpretam ela da forma que eles querem, né? Para o seu bel prazer. Eu participo às vezes de alguns grupos, às vezes tem algumas coisas que me interessam, né? Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo em que uma reportagem visitava a ex-mansão da falecida apresentadora Hebe Camargo. E lá, vários comentários, né? E eu, dentro da palavra de Deus, teci um comentário. Porque a palavra de Deus diz, né? Que a pessoa, ela só vai ao encontro do Senhor nosso Deus, viver a eternidade com a glória de Deus, se ela se arrepender de todo o coração, se ela fizer a conversão em Cristo Jesus, seguir os preceitos, os mandamentos. Ou pela graça de Deus. Muitas vezes a pessoa, no finalzinho da vida, no último suspiro, ela pede perdão por todas as iniquidades, se entrega a Deus, aceita Jesus e pela graça do Senhor acaba sendo salva. Pronto. Foi motivo de várias pessoas que não têm a presença do Espírito Santo de Deus, que não leem a Bíblia, que não sabem nem, infelizmente, o significado da Bíblia para nós, seres humanos,
para nós cristãos começarem a contrariar, a pregar o antagonismo, não é? Com palavras pesadas, torpes, injustas perante a condição do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas diziam assim: não, mas ela foi para o céu sim, sabe por quê? Porque ela tinha um coração bom, ela ajudava as pessoas. Não adianta, meus irmãos. A Bíblia diz que ainda que você tenha um bom coração, ainda que você seja uma pessoa boa para as outras pessoas, se você não tiver feito a conversão, se você não tiver se entregado a Jesus, se entregue a Jesus, aí você, infelizmente, não vai ser salvo. Então, não é porque eu acho que é assim, é porque a Bíblia diz que é assim. Então, se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. Aí um outro disse lá assim: o Anderson, colocando, né, digitando o Anderson, mas quem é você para dizer isso sobre a Hebe, você cheio de tatuagem? Isso não é pecado também, tatuagem? Aí eu expliquei para ele. A Bíblia não fala se tatuagem é pecado ou não, né? Mas dá um entendimento que sim, porque tem uma passagem bíblica que diz que o templo sagrado de Deus é o nosso corpo. O nosso corpo é templo de Deus, então por isso nós devemos cuidar dele, não é? Porque ele pertence a Deus como nosso espírito, como a nossa alma. E aí, quando você não tem a presença de Deus, quando você vive na ignorância do mundo, você faz coisas assim. Quando eu fiz as minhas 14 tatuagens, eu estava no mundo, não é? Eu não servia a Deus. Então depois que eu senti a presença de Deus na minha vida, que eu me converti, eu percebi o grande erro que eu fiz, explicando a esse rapaz, né? E aí eu me arrependi, porque você se arrependendo de todo o seu coração, Deus perdoa. É perdoável se você tem tatuagem e se arrepende. Você não pode fazer mais, porque se você fizer mais, você cai em maldição. Aí não tem jeito. Aí expliquei isso a ele, entende? Então sabe, veio uma enxurrada assim de comentários antagônicos em relação ao que eu tinha falado. Amém. A gente tem que perdoar essas pessoas, porque a Bíblia diz que são pessoas que vivem no tempo da ignorância. Mas eu acredito muito que Deus vai tocar boa parte dessas pessoas, que no momento que elas leram aquilo que foi postado por mim, e usando a Bíblia, né, como elemento principal, eu tenho certeza que a semente foi lançada na vida dessas pessoas. Mas é um absurdo como tem muitas pessoas que não sabem da palavra, muitas pessoas que não sabem da verdade de Deus. Aí teve uma outra que disse assim: até parece, né? Ninguém quer ser pobre nessa vida. Olha isso. Quanta ignorância, não? É como se fosse uma criança, né? Espiritualmente falando, é como se fosse um bebê, não tem entendimento nenhum das coisas de Deus. Para ela, o que ela absorve aqui é o que o mundo oferece. O que o mundo nos oferece? Dinheiro. Dinheiro e dinheiro. Porque através do dinheiro você compra tecnologia, você compra bem-estar, né? Você compra as coisas que esse mundo pode lhe oferecer, mas você não compra a sua salvação. É isso que muitas pessoas, milhões e milhões, ainda não entendem. E é por isso que nós evangelistas, porque tem um exército por aí, tem essa incumbência. Então, muitas pessoas vão revidar de forma que possam até nos ofender, mas a gente tem que aceitar isso. A gente tem essa missão com Jesus. Eu estou me preparando, meus irmãos, para quando eu for para a rua. Eu sei que muita gente vai me xingar, eu sei que muita gente vai explodir quando eu começar a falar as verdades sobre as coisas de Deus, sobre o querer de Deus, mas eu já estou me preparando, talvez por isso que eu não tenha ido ainda, não é? Deus está me preparando, porque a gente tem que se preparar e ter muita mansidão, porque senão a gente abre uma brecha para o inimigo agir na nossa própria vida. Já pensou se eu vou pregar em alguma cidade e alguém me ofende e vem para cima de mim? Eu sou um homem de 1,84 m, eu peso 150 quilos,
Você já imaginou se eu dou um supapo em alguém? É complicado, né, meus irmãos? Então tem que ter a mansidão. A gente não vai poder agir como as pessoas agem no mundo. Então Deus está me preparando para isso, creio eu. Então essas pessoas que não servem da maneira que deve servir a Cristo Jesus, nosso Senhor Deus, essas pessoas, meus irmãos, elas preferem servir aos seus próprios deuses. Aos seus próprios deuses. E às vezes servem aos seus senhores e senhoras mediante o seu próprio apetite pelas coisas do mundo. Não é mais fácil alguém servir a um Deus que não o impede de fazer coisas erradas, por exemplo? Com palavras suaves, melosas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir? Dizendo assim, não, meus irmãos, pode continuar vendo a sua novela lá da Rede Globo, do SBT. Continua, não tem problema não. Isso faz parte, Deus perdoa. Não é assim não. Não é assim não. Cuidado com a bajulação, cuidado com as palavras suaves, cuidado com o seu coração para não ser enganado. Porque os ingênuos deixam-se enganar. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do Senhor Deus, aleluias, do Senhor Jesus, muito cuidado. Muito cuidado, preste atenção. Isso mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras de Deus. Isso resulta, meus irmãos, em inveja, em briga dentro de igreja, em difamações, em suspeitas malignas, em atritos constantes. Tinha muita gente que, quando eu comecei a falar de Deus aqui, muita gente ligada a igrejas aqui da cidade, que chegaram a me procurar até. E aí depois que eu comecei a falar a verdade, quando eu toquei nesse assunto porque eu já falei nisso lá atrás, de falsos profetas, falsos pastores, a pregação errônea, se dispersaram. Amém. Glórias a Deus. Porque eu não tenho que agradar homem nenhum. Eu tenho que agradar ao meu Deus, ao nosso Deus. Homem não. Eu não tenho que agradar ninguém a não ser o Senhor nosso Deus. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, amém. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não creiam em qualquer espírito. Examine os espíritos. Eu vi um vídeo ontem, e acerca dessas coisas a gente vai falando de Deus. Um vídeo, preste atenção, meus irmãos, um pastor, isso foi em outro país, um pastor entra num táxi e o motorista do táxi diz que sente a presença de pessoas que já morreram. E aí ele fala de uma mulher na vida desse pastor, que seria a esposa dele já falecida, e fala de filhos, inclusive gêmeos que ele tem e que ele cuida sozinho. E o pastor ficou assim, abismado, ficou assombrado e ao mesmo tempo aceitou a situação. Então, que pastor é esse? Porque ninguém fala com os mortos, meus irmãos. Morreu, acabou. Até que volte Jesus vou falar de uma forma mundana, para bater o martelo, para fazer o julgamento final. Aí começaram a fazer as críticas às pessoas que são ignorantes, achando que as pessoas têm esse poder de falar com quem já morreu ou de sentir a presença. Não tem, meus irmãos. Satanás, ele era um anjo. Ele consegue se transformar em um anjo. Ele tem poderes para isso. Esse mundo, infelizmente, pertence a ele. Então ele faz o que quer. É a forma dele se chegar às pessoas e de uma facilidade tão grande conseguir suas almas para levar para o abismo, para levar para o lago de fogo e de enxofre, que é o inferno. Acredite,
em nome do Senhor Jesus. Ninguém pode falar com o morto. Ninguém. Por isso que Deus dá a oportunidade, enquanto um sopro de vida nós tivermos, de nós aceitarmos a Jesus. Se você não aceita, depois não adianta, já morreu, acabou. É sofrimento eterno, não tem jeito. Não pague para ver em nome de Jesus. Quando eu era do mundo, eu pagava para ver. Quando eu era do mundo, eu bebia. Às vezes que eu bebia e bebia para a semana toda, eu desafiava o inimigo. Olha isso. E Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, me salvou. Porque imagina se eu morro sem aceitar Jesus e desafiando o inimigo. Aonde que eu ia parar? Pois é. Não creiam em qualquer espírito, porque o único espírito é o Espírito Santo de Deus que age na sua vida. Nenhum mais. Nenhum. Passou disso, é do maligno. Porque vão aparecer, sim, já estão aparecendo falsos cristos, falsos profetas, que vão realizar sinais e maravilhas, hein? Muito cuidado. Porque as pessoas envolvidas com a igreja hoje, os cristãos, quando vê um milagrezinho, corre lá e louva a Deus. Não é por aí, não. Tem que agir o discernimento. Os sinais vão aparecer, porque o inimigo também promove milagres, hein? Muito cuidado com isso. Maravilhas vão se suceder, mas isso vai ser possível até mesmo para enganar os eleitos, aqueles escolhidos. Fique atento, se prepare, porque a gente está numa batalha espiritual muito grande. Isso não é de agora não, meus irmãos. No próprio passado mesmo surgiram profetas enganando o povo. Surgiram falsos mestres. E eles vão introduzindo suas heresias ali, ó. Vão lá, distribuindo suas mentiras, suas heresias. Vão chegando, né? Vão se tornando pessoas soberanas no meio do povo em relação a essa coisa espiritual de Deus. Percebe? E aí o que eles fazem? Eles destroem a vida das pessoas. Muitos vão seguir os caminhos vergonhosos desses homens. Nas igrejas você vê aí, não estou generalizando, mas tem uma boa parte de igreja que você vê de forma vergonhosa como as pessoas seguem o querer do homem e não de Deus. E por causa deles vai ser difamado o caminho da verdade em Cristo Jesus. Porque essas pessoas, esses falsos mestres, pastores, profetas, vão explorar a história bíblica e vão inventar muitas coisas. A gente está vivendo um processo difícil, meus irmãos. Precisamos agir contra esses falsos profetas de que maneira? Lendo a Bíblia, entendendo o querer de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a esse povo. Foi uma declaração que está em Jeremias capítulo 23, verso 32. Assim diz o nosso soberano, assim diz o nosso Deus, o nosso único Senhor. E por causa das palavras falsas que são proferidas em muitas igrejas, de visões mentirosas, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso e se impõe a essas coisas. Aleluias. Esse é um assunto que eu queria tratar. E o outro é sobre um vídeo que eu vi hoje de manhã que me despertou a vontade de falar a respeito. Porque tem gente que acredita assim que não está dando certo, eu vou trair. E não é assim, meus irmãos. Não é assim que vou falar mundanamente que a banda toca, não. Não é, não. Eu vou mostrar para você e eu vou comentar esse vídeo. Eu tomei todo o cuidado nas partes mais pesadas em que o marido traído, de forma exacerbada, fala palavras de baixo calão. Eu cortei ali pondo aquele barulhinho pi. Mas eu quero mostrar o vídeo para que você entenda, até porque
as pessoas não são conhecidas, não são sequer desse estado, né? Para eu falar dentro do que diz a palavra de Deus acerca do adultério, para que você entenda, em nome do Senhor Jesus. Olha aí esse vídeo para eu poder falar da palavra de Deus para você. Preste bastante atenção. É o momento em que o marido chega em casa, vê a sua esposa com outro homem. Isso é adultério. E na sequência eu vou explicar através da palavra de Deus para você. É isso. Para com isso. Para o Quer pegar vocês dois? Para! Para. Sai fora, doido. Você sai fora, doido. Para com isso. Você imagina o psicológico desse esposo quando chega em casa e depara com essa situação. Sabia? Tudo bem, Faz tempo que eu tô A esposa se deitando com outro homem. Você destruiu uma família. Adultério. Cala a boca. Cala a Para, boca. John, com isso, John. Para! Você nunca valeu nada, sua vagabunda. Para com isso. Muitas vezes a pessoa trabalha para pôr qualidade dentro de casa, para oferecer para a família uma vida de qualidade. Deixa ele. E aí o que acontece? Ó? Mas tá errado. Bem errado, cara. Olha que palhaçada vocês fizeram comigo, cara. Arrumando serviço os dois. Rapaz. Ó, em cima Prestem de mim. bastante atenção nesse vídeo para que eu possa falar Passei bastante dia. Hoje eu consegui. com palavras oriundas da Bíblia para você. Todo mundo sabe a vagabunda que você é agora. Olha. Eu construí essa desgraça aqui pra quê? Pra quê que eu fiz isso? Fala pra mim. Tá ferrada? Tá nada. Muito triste, né? É só isso que eu queria ver. Pode continuar aí. Pode fazer um amorzinho gostoso de vocês. É muito triste. Isso é adultério, meus irmãos. É o 7º mandamento que diz: não adulterarás. Está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 18. A traição no casamento é um pecado muito grave, muito sério. E é um pecado que destrói qualquer família na face da terra. O casamento, ele é muito importante para Deus porque ele é uma aliança sagrada, onde duas pessoas prometem fidelidade uma à outra. E essa fidelidade, ela é vitalícia. Ela só é rompida por conta da morte. Isso perante Deus, perante os homens também, mas principalmente perante Deus, meus irmãos. E quando acontece a traição, essa aliança, ela é desfeita. Ela é desfeita, mas de forma compulsória. Porque no momento que ela é desfeita, ela desrespeita o cônjuge. Ela desrespeita os próprios filhos do casal e principalmente o querer de Deus. Para Deus, meus irmãos, o adultério é um ato detestável, abominável. Quem comete adultério precisa entender o seguinte: nós não estamos livres do pecado, nós somos pecadores. Mas preste atenção, para a pessoa que comete o adultério, essa pessoa, segundo diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia não trabalha com achismos. Então a Bíblia diz que quem comete adultério precisa se arrepender. Mas precisa, além do arrependimento, parar de trair. Amém? O que fez muito
o que fez errado e o que foi muito errado feito por essa pessoa pode levar a consequências negativas. Isso não só para as pessoas envolvidas, dentre as quais os próprios filhos, porque muitos filhos crescem na revolta. Aí lá na frente você vê a sua filha no homossexualismo, ou seu filho, aí você não vai entender por quê. Ou o seu filho se torna um marginal, ou um viciado dependente químico, e você não sabe por quê. Agora, no momento em que a pessoa ela se arrepende desse ato, Deus perdoa. Deus perdoa quem se arrepende. Deus dá uma segunda chance, está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Mas não pode fazer de novo, né? Quando uma pessoa se arrepende de sua traição, o mais correto, meus irmãos, é que ela peça perdão ao seu cônjuge. Quem é o cônjuge? O cônjuge é a pessoa com quem ela pede perdão ao cônjuge e ela pede perdão à pessoa com quem adulterou também. É o que diz a palavra de Deus. Então, sempre que possível, a esposa ou o esposo, nesse caso eu mostrei um vídeo em que o marido é traído, mas existem casos opostos, com certeza, em que esposas são traídas. Então, sempre que possível, é bom procurar uma reconciliação com o cônjuge, principalmente se tiver filhos. É difícil? É difícil. A dor é terrível. A dor psicológica, então, né, é difícil, é doloroso, mas é a coisa mais correta, segundo a palavra de Deus, a ser feita numa situação como essa. Então, o mais importante nessa situação, segundo diz a palavra de Deus, é perdoar. Uma traição, meus irmãos, é uma coisa terrível que nunca, segundo a palavra de Deus, deveria acontecer. E a pessoa traída tem todo o direito de se sentir triste, todo o direito de ficar zangada. Mas acontece o seguinte, meus irmãos: se a pessoa que foi traída guardar rancor, isso vai acabar destruindo a vida dela. Aí a pessoa cai no vício, aí a pessoa arruma uma outra pessoa só para poder retaliar a outra, se vingar, e faz tudo errado. Então a palavra de Deus diz que liberar o perdão é muito importante para que a pessoa possa seguir em frente. Veja bem o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos. O casamento é muito importante, sim, em nome de Jesus. Se a pessoa que traiu se arrepender e quiser consertar o relacionamento, é bom dar essa segunda chance. Mas se realmente não der certo, porque na maioria das vezes não dá, né? Deus dá a permissão do divórcio. Deus permite o divórcio em caso de infidelidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não quer ver ninguém preso dentro de um relacionamento humilhante, dentro de um relacionamento doloroso, porque o amor não pode constranger, o amor não pode oferecer dor. Deus quer sim consolar, restaurar a sua vida. Está lá em Isaías 61, versos 1 e 3. Meus irmãos, traição tem perdão. Mas como eu disse, isso não significa que o relacionamento vai voltar a ser como era antes. Não tem como. A Bíblia não obriga, de forma alguma, não obriga pessoas traídas a ficarem no casamento. Mesmo assim, é importante perdoarmos para que haja essa restauração, essa reforma no casamento. Todo tipo de traição, se a gente for ver, é algo ruim para as nossas vidas. Mas a traição no casamento, essa é a pior de todas.
Só entende aqui que eu estou falando quem já passou por isso. A pessoa traída tem todo o direito de se sentir zangada, triste, aborrecida, porque a aliança do casamento é uma aliança sagrada. Está lá em Malaquias 2, versos 13 e 14. A traição é sim um pecado grave e traz muitas consequências. E olha que não é difícil. Não é difícil perdoar. É difícil conviver depois, né? Mesmo com o perdão, o relacionamento, ele pode nunca mais ser a mesma coisa na vida das pessoas. Se é o que você me entende. Se é que você me entende. Perdoar é difícil, às vezes, para algumas pessoas, quando os sentimentos são feridos. E são feridos de forma profunda. Imagina você se dedicando à família, você se dedicando à esposa, ou se dedicando ao esposo, e isso um dia acontece. Mas tenha certeza que com a ajuda do Senhor Jesus, o perdão liberta o rancor da amargura. Quando a pessoa que traiu está realmente arrependida de todo o coração, não da boca para fora, o perdão pode até mesmo trazer uma certa restauração ao casamento. Porque, deixa eu só colocar o fundo aqui, meus irmãos, para continuar aqui a evangelizar. Porque a Bíblia, ela mostra um exemplo de traição no casamento, meus irmãos, que foi perdoado. Eu vou pegar esse exemplo para você. O profeta Oséias, ele foi traído pela esposa dele. É uma passagem que quase ninguém diz, né? O profeta Oséias, ele foi traído pela própria esposa, que abandonou-o. E durante algum tempo eles viveram separados, mas depois, quando ela ficou em apuros, ela teve problemas, o profeta Oséias a procurou e fez a reconciliação. Quer dizer, essa é uma experiência, e essa experiência foi um símbolo do amor de Deus por nós. Está lá em Oséias, vai na Bíblia lá, Oséias capítulo 3, verso 1. Nós traímos a Deus, mas Ele está sempre pronto a nos perdoar e restaurar quando nós nos arrependemos. Se Deus nos perdoa quando nós o traímos, por que não perdoarmos a quem nos trai e nós ainda temos sentimentos por essa pessoa? Porque pesa muito é a questão de você ainda amar o seu cônjuge. Se você ainda o ama, se você ainda a ama, você deve perdoar. O perdão não é fácil, meus irmãos. E a Bíblia não oferece nenhuma solução mágica e nem rápida para isso. O tempo ajuda, o tempo de Deus. A ajuda vem de Jesus, aleluias. E com a ajuda de Jesus é possível. Algumas coisas que você pode fazer estão aí, de repente, na sua convivência, à sua frente. Primeiro você tem que reconhecer o problema. Você tem que buscar a Deus. O casamento, ele pode ter problemas, todos nós temos, problemas causados pelos dois até, porque ninguém erra sozinho. Mas tudo tem um jeito. E a gente tem o direito, o dever de reconhecer os nossos erros também. E a gente tem o direito de ficar magoado, de sentir dor por conta disso. Mas quando isso acontecer, ou se está acontecendo na sua vida, conta para Deus. Pede a ajuda do Senhor nosso Deus para que você perdoe essa pessoa. O primeiro passo, como eu disse, é o perdão. É querer perdoar. Quando você reconhece o sofrimento que seu cônjuge causou a você, você tem só uma escolha: guardar o ressentimento, exigir de uma certa forma o castigo, porque Deus está vendo isso. Ou você opta por perdoar, entregar tudo nas mãos de Deus, porque Deus não castiga, Deus é juiz, percebe? Deus julga, Deus defende, mas Deus também julga. Isso não é castigo, isso é justiça. Perdoar é uma escolha consciente que você provavelmente vai ter que fazer várias vezes até você se tornar uma pessoa mais fácil, mais razoável para você mesma. Perdoai 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Então a gente tem que perdoar
490 vezes por dia. É isso que Deus nos orienta a fazer. Percebe? Às vezes você perdoa o seu cônjuge, mas não tem mais amor. Então você não é obrigado a conviver com a pessoa que você perdoa. Você perdoa um amigo que te traiu, uma pessoa que você conheceu que te fez o mal, mas não há necessidade de você conviver com essas pessoas, até porque Jesus não convivia com todos, mas perdoava a todos. Amém? Eu quero aqui agradecer a vocês, né, por estar conosco aqui ouvindo a palavra de Deus. A Ana Lúcia, ela diz assim: verdade, já passei por isso, traição. Eu acho que poucas são as pessoas que ainda não passaram por isso, né? Parece que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução aqui nesse mundo. A Denise Pestana com a gente também, conosco aqui a Sônia Kogel, e a você que está em outra página qualquer que a gente gerencia, muito obrigado aí pela atenção dispensada. Eu quero trazer agora o segundo episódio, tá? O segundo episódio nós vamos ver agora aqui no programa do documentário Mistérios da Eternidade. É o segundo episódio, ontem foi o primeiro. Eu quero que, se você puder, claro, preste atenção nesse segundo episódio. Aliás, todos os episódios têm aí uma profundidade muito grande nas verdades de Deus. Presta atenção. Eu acredito que isso vai liberar em você uma outra forma de ver como Deus trabalha na nossa vida e como Deus, o que Deus pretende para nós. Presta bastante atenção neste segundo episódio do documentário Mistérios da Eternidade. Olha na tela. Anteriormente em Mistérios da Eternidade. Morre rico, morre pobre. Morrem anônimos, morrem famosos. Morrem velhos, morrem jovens. Morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: o que se leva da vida após a morte. Quem nunca ouviu alguém dizer: dessa vida não levamos nada? Porém, não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva nada. Os bens, a fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás. Pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existem 3 coisas que a pessoa morrendo sem a salvação levará consigo para o inferno. Atente para a história do rico e Lázaro. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Primeira coisa, a consciência. O rico no inferno estava consciente, tanto que reconheceu a Lázaro e Abraão. Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Segunda coisa, a dor. Observamos nessa passagem que os sentidos estarão vivos também no inferno. Jesus cita que ele teve sede, fala de refrescar a língua, erguer os olhos e fala de tormento. São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor. Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior, pois ela é eterna.
Se alguém em vida está sofrendo com dores, existem medicamentos que, ainda que por um tempo, irão trazer um alívio. Agora imagine no inferno. A dor será ininterrupta. Não haverá remédios, pausa ou descanso. Será tormento após tormento. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Terceira coisa, lembrança. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento. Talvez pior do que a dor das chamas do inferno será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para ela e ela ignorou. De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno e ela zombou. Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou. Certamente nesse instante, há pessoas dizendo: por que eu não ouvi a minha mãe? Bem que era verdade o que aqueles crentes diziam sobre esse lugar. Poxa, quantas vigílias e reuniões eu participei, quantas vezes o meu pastor falou sobre isso e eu não liguei. A minha família precisa saber que é verdade tudo sobre esse lugar horrível. Há muitos que criticam o fato de se falar muito sobre o inferno. Porém, o que muitos se esquecem que na Bíblia, curiosamente, quem mais falou sobre esse lugar foi o próprio Senhor Jesus. Lugar de choro e ranger de dentes, onde a verme não morre, onde o fogo nunca se apaga. Porém, os que vivem em obediência à palavra de Deus não têm o que temer. Porque no reino dos céus não haverá dor, nem tormento. Para aqueles que serão salvos, 3 coisas herdarão: um nome novo, um corpo glorificado, e não terão lembranças das coisas passadas, pois tudo se fará novo. Será que vale a pena trocar o reino dos céus por um prazer que durará alguns instantes e que condenará sua alma para todo sempre ao sofrimento eterno? Do que adianta só se preocupar em ajuntar tesouros nessa terra, se nenhuma dessas coisas você poderá levar? Aonde você irá passar a eternidade? No próximo episódio. Pessoas que tiveram experiências de quase morte vão revelar em relatos surpreendentes o que viram e ouviram no período em que estiveram em coma ou à beira da morte. Meus irmãos, profunda a mensagem do Senhor Deus, para que você tenha certeza que Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Enquanto há um sopro de vida, há a possibilidade da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, se você precisa de um milagre na sua vida, esse é o momento de você se arrepender dos seus pecados, de você se converter ao Senhor Jesus, para que desta feita você encontre um espaço para conhecer e vivenciar eternamente a glória do Senhor nosso Deus. Eu creio que essa semente está sendo plantada para a honra e glória do Senhor nosso Deus em sua vida. Você que ainda não buscou a sua salvação através do arrependimento e da conversão. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã a gente vai trazer aí mais uma mensagem do Senhor nosso Deus para você e para a sua família. Eu quero aqui orar por nós, por todos nós neste momento, e na sequência vamos trazer o nosso louvor musical de hoje. Deixa eu aqui colocar o fundo musical, né, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluias. Vamos orar a oração final do nosso programa, pedindo ao Senhor Jesus que esteja sempre conosco, que Deus derrame toda a sua essência de amor e de paz em nossas vidas. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, pedindo a restauração, pedindo a paz, pedindo o conforto espiritual que possam vir de Ti neste momento, dependendo ou não da circunstância em que estamos passando. O Senhor é misericordioso, o Senhor é o nosso verdadeiro e único Deus. Nós nos colocamos neste momento
diante da tua face para clamarmos em prol dos teus filhos que estão nos vendo neste momento. Senhor, colocamos a nossa face no pó da terra, Pai, para chamarmos a tua presença em nossas vidas. Porque assim como Jeremias levantou-se para reerguer os muros de Jerusalém, meu Deus, assim como Davi se prontificou a lutar contra o gigante, assim também nós estamos aqui buscando a Ti, assim como Samuel, que cortou a cabeça do teu inimigo. Pai querido, nós nos levantamos neste momento em oração para podermos decretar a falência de Satanás em todas as famílias, nos casamentos, nas famílias da Tua igreja, Senhor. Oh, aleluias, Pai. Coloca, meu Deus, em nossas mãos a unção que despedaça esse jugo. Coloca, meu Deus, em nossos corações palavras que edifiquem a vida daqueles que creem verdadeiramente em Ti, Senhor. Porque onde está uma oração, está a Tua presença. E onde esta oração entrar, meu Deus, que entre também a Tua unção, a Tua verdade, e que destrua todo o tormento e toda a inquietude e toda a ação contrária à vida desta pessoa que está nos ouvindo e nos vendo neste momento. Que destrua, meu Deus, todo o levante das trevas contra a vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, aleluias, nós fazemos cair por terra toda a fortaleza que o inimigo fez e faz em torno da Tua igreja. E nós anulamos em nome de Jesus toda a sentença das trevas, toda a ordem maligna para destruir os lares e a essas famílias. Pai querido, que o Senhor possa mandar agora o fogo dos altos dos céus para destruir todo o espírito que se encontra camuflado em qualquer corpo humano, Pai. Todo espírito que tenha saído do inferno com o intuito de destruir famílias. Oh, aleluias! E todos quantos crerem no Teu poder, que é um poder libertador. E todos quantos crerem nesta oração, que recebam, em nome do Senhor Jesus, a sua real vitória. Nós oramos e agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, porque se você precisa de um milagre na sua vida, este milagre é Jesus. Amém? Glórias a Deus, fiquem em paz e até amanhã, se Deus assim o permitir. A paz do Senhor. Há tanto tempo eu queria te encontrar. Parece que não vou mais suportar. O medo do amanhã quer me fazer parar, mas eu vou continuar. Dobro os meus joelhos e olho para o céu. Sei que estás me ouvindo. Eu creio que o Senhor me colocará de pé. Preciso de um milagre, ó Senhor. Preciso de uma chance. Se eu lhe tocar, serei
não serei mais como antes. Preciso de um milagre, ó Senhor. Preciso de uma chance. Se eu lhe tocar, serei curado. Não serei mais como antes. Estende tua mão, restaura-me. Creio que viverei um milagre. Preciso de um milagre, ó Senhor. Preciso de uma chance. Se eu lhe tocar, serei curado. Não serei mais como antes. Preciso de um milagre, Senhor. Só uma chance, ó Pai. Eu sei que posso. Eu sei que posso. Estende suas mãos para mim, meu Senhor. Senhor, preciso tocar-te, ó Pai. Preciso tocar-te, Senhor. Oh, aleluia. Eu preciso, Senhor. TV Repórter. Entretenimento, informação e a palavra de Deus. TV Repórter, a sua TV web.